Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente, aqui na sua TV Mogi News, no canal 15 da NET. Hoje, uma convidada que vai falar muito sobre educação, psicologia escolar, vamos falar de pedagogia e de muitos assuntos ligados à inclusão nas escolas. E olha, tem muita novidade para a gente falar dessa área educacional. Aliás, a máxima de que a educação é o futuro do país ainda também é muito dita e a gente vai ser discutida. Vamos discutir todas essas ideias hoje aqui com a professora, doutora Tatiana Plácido Amaral. Ela é, além de mestre e doutora em psicologia escolar, ela é coordenadora do curso de pedagogia da UMC, da Universidade de Mogi das Cruzes. Professora, é um prazer recebê-la. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite, Marilei. Professora, aos 43 anos de idade, você coordena o curso da UMC, né, pedagogia, mas eu quero saber como que a educação, a psicologia escolar, tudo isso entrou na sua vida, porque você fez ciências sociais, né? Eu fiz. É um caminho assim, que foi uma escolha de adolescente. Eu gostaria de fazer muito jornalismo, mas eu achava que precisaria de uma base com ciências sociais e passei e fui fazer ciências sociais. No primeiro ano, teve uma greve muito grande nas universidades públicas daqui do estado de São Paulo. E eu fiquei praticamente 3 meses sem aula e resolvi prestar psicologia, porque eu tinha tido uma disciplina com uma professora que tinha ensinado algumas coisas que foram muito interessantes, ligadas mais à psicanálise. Prestei e fui fazer psicologia. E aí, aos poucos, eu fui me apaixonando e conseguindo entender que a formação em ciências sociais e a formação em psicologia possibilitava uma boa conversa com a educação. E a educação entrou na sua vida nessa fase? Isso. Ela entra, assim, de um desejo de ser professora, de um desejo de trabalhar com a parte de ensino, entender quais eram as condições de se trabalhar com formação de professor. Então, eu fui fazer o mestrado, fui fazer o doutorado, eu tinha clareza de que eu não tinha intenção de abrir clínica, de trabalhar em empresa, mas que eu queria ser professora universitária. E depois, professora, como que entrou a psicologia escolar? O que é psicologia escolar, afinal? Na verdade, assim, quando eu terminei, estava terminando a formação de graduação em psicologia, tinha um projeto em Campinas que se chamava Construindo Sucesso na Escola. E esse projeto tinha o financiamento da fundação da Secretaria do Estado de São Paulo, que é o FDE, e 2 professoras, uma médica e uma pedagoga, que é a Cecília Colares e a Cida Moisés. Elas estavam se propondo a estudar os dados das escolas de Campinas e ver como que se produzia um grande número de crianças que repetiam ao longo de um ano letivo. E elas me chamaram para participar, e aí eu pude entrar numa dimensão da educação básica, que é essa dos registros, dos dados, que mecanismos dentro da escola produziam, por exemplo, de cada 100 alunos que entravam na primeira série, isso década de 90, quando era para completar o 8º ano, a 8ª série, apenas 2, 3 concluíam no tempo correto, e a gente foi analisando o alto índice de repetência, tudo isso. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, num determinado momento eu me deparei com os laudos de alunos encaminhados para a classe especial. E esses laudos eram laudos que tinham um diagnóstico taxativo desses alunos. Praticamente não. Eram irreversíveis. Uma vez encaminhados para a classe especial, esses alunos nunca retornavam ao ensino comum. Por quê? Porque era uma compreensão de que, uma vez diagnosticada a deficiência mental leve, e que aí tem todo um processo de diagnóstico bastante delicado, esse aluno ele necessitava de um atendimento especial dentro da escola, que não envolvia acesso a conhecimento. E que quando ainda existe essa forma de pensar, mas na época, quando eu ia ver o que os alunos aprendiam, eram conteúdos, exercícios muito parecidos da educação infantil.
Então você via alunos lá com 12, 13 anos, grandes, já entrando em adolescência. E não saíam daquilo. E ainda fazendo risquinho, bolinha. Desenvolvia. Não, porque o entendimento é que eles precisariam, pela deficiência, ter uma boa base para no momento correto eles poderem aprender a ler e escrever. Só que aí completavam 14, 15 anos, abandonavam a escola. Claro. E aí eu me interessei, assim, quis saber o que acontecia nessa situação. E eu fui fazer o mestrado em psicologia escolar, na época, com uma professora, a professora Lígia Amaral, que não é minha parente, mas é o mesmo sobrenome, que ela trabalhava com a concepção de deficiência, ainda isso, década de 90, era um discurso que não tinha a força da inclusão como tem hoje. Que chegou mais no ano 2000, mais ou menos. Perto do ano 2000, Foi. quando se instaura como política pública. Sim, aí sim, a inclusão Exatamente. da criança especial, né? Exatamente. E aí a Lígia, ela já vinha com uma discussão da condição de deficiente, do preconceito, ela, formação na área da psicologia, e eu apresentei o projeto para discutir os laudos, para verificar qual era o conteúdo desses laudos, e acabei passando e ela topou bancar essa pesquisa. E acabou pesquisando de perto isso. De perto. Essa criança especial, que vira um adolescente especial, começou a ser inserida na vida da escola. Mudou muito de uns anos para cá. Mudou, mas assim, como sempre na área da educação, muitas dessas propostas que têm um caráter inovador, que têm um caráter que avança no sentido de ruptura com preconceito, garantia de uma escola para todos, da escola democrática, elas vêm de maneira, elas são impostas. Uma vez impostas, o tempo da resistência, ele é um tempo bastante grande. E assim, pensar que é imposta dentro de uma estrutura de rede, rede estadual, vamos pensar rede pública, porque a questão dos alunos que não aprendem é da rede pública. Também na rede particular, mas a gente volta para a rede pública. Que é muito pior, né? Que o índice é muito mais alarmante. Então, assim, quando essa política ela chega dentro de uma estrutura que não pratica a educação democrática, a tolerância à diversidade com os próprios alunos que são considerados não especiais. E aí, os professores se sentem violentados, se sentem massacrados, porque são obrigados a conviver com situações que eles não se sentem capazes. E acaba, assim, fortalecendo um discurso, que é um discurso antigo dentro da educação, que é o professor não está preparado para lidar com aluno especial. É um discurso bem batido, inclusive. Bem batido. Isso mudou agora? A gente falar em 2013, por exemplo. Mudou, melhorou essa estrutura para esse aluno especial? Eu acho que perdeu o impacto de novidade. Sim. Hoje se instaura como fato. Assim, não se questiona mais, eu sou contra ou sou a favor, porque é fato, é uma política pública, ela precisa ser respeitada na garantia do direito da educação para todos. Mas a questão da estrutura dessa rede pública, existem inúmeras questões que precisam ser repensadas para que se tenha sucesso, não só com aluno especial, não só com aluno de classe regular, mas que seja um sucesso. O sucesso é que a escola cumpra a sua obrigação, cumpra a sua função social com todos. Tem que melhorar muito, então. Tem. Agora, a gente fala a máxima assim, né, professora? A educação é o futuro do país, né? Nós temos que investir na educação, que é um discurso muito político, né? Eu cobro políticos, né? A gente fala muito político. No dia a dia, a educação hoje, como que você enxerga e analisa a educação no Brasil? É um desafio. Eu entendo como um desafio. Mesmo porque o Brasil, são tantos Brasis aqui dentro, né? São Paulo é uma maneira de educar, né? O governo do estado de São Paulo, as próprias prefeituras em cada cidade. Né? Como é que você enxerga hoje? Assim, a gente pode fazer uma comparação com a saúde. Tá.
o entendimento da saúde, em termos nacional, ele é único. Tanto é que a gente tem um sistema único de saúde. O SUS, o entendimento do que o SUS deve atender, como o SUS deve proceder, ele é nacional. Sim. Enquanto estrutura de um sistema. Ou seja, num determinado estado, numa determinada cidade, você pode ter diferenças de competências médicas, de enfermeira, de procedimentos, mas não se questiona o tipo de procedimento, o atendimento. O atendimento por conta de haver um sistema único. Na educação a gente não tem isso. Muda muito, né? De um estado para o outro. Ainda se luta por um piso salarial nacional, que é de R$ 1.500, de 2 salários mínimos. E a gente vê assim, por exemplo, aqui em São Paulo, R$ 1.000, R$ 1.500, né? Que seja, mas você vê lá nos rincões do Nordeste e do Norte, R$ 200, professor ganhando, menos que um salário mínimo, metade de um salário mínimo, que ainda são... A gente falando em pleno século XXI, do professor que deveria ser a base, ganhando muito mal, né? Não é verdade, professor? Muito. E de uma discrepância... Terrível. Terrível e comprometedora do que se pretende com a educação num país. Exatamente. Comprometedora. Como é que a gente faz para melhorar a estrutura desse professor se ele recebe mal, né? Ele ganha mal, e aí como é que ele faz para poder bancar o estudo dele, poder estar melhorando na sala de aula? Isso não vira um ciclo vicioso também? Vira. Agora, assim, o governo federal, ele tem uma série de programas que voltam-se para a formação de professores que eles chamam em áreas distantes. É que aqui em São Paulo a gente tem uma realidade que muitas vezes a gente não consegue entender o que é uma área distante. É uma cidade que o acesso é a barco e que se tem uma antena parabólica, que se tem o acesso à internet via satélite, mas que lá tem a escola, lá tem uma comunidade, que junto lá tem outras populações ribeirinhas que têm acesso àquela escola, aquelas crianças. Então, para essas, assim, o governo federal tem políticas públicas para isso, políticas que se voltam para a formação de professor e que são gratuitas. Só que a gente não tem, primeiro, uma história de formação de professor via EAD. Isso aí é educação à distância. Educação à distância. Isso é um processo que também está em construção. Então, a gente tem discursos apaixonados de que há grande solução e discursos apaixonados de que há grande tragédia. Agora, é solução e é tragédia dependendo do contexto, dependendo da forma com que é oferecida, porque não necessariamente a formação presencial garante uma melhor qualidade do que EAD. Aí são uma série de circunstâncias. Você tem também, dentro de uma política de MEC, que aí isso está do Ministério da Educação, você tem cursos que eles oferecem também de formação continuada. Você tem, por exemplo, agora o PNAEC, que é o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que esse ano ele chega com uma grande força em todo o Brasil. Então, são formações através de universidades federais que, em parceria com as prefeituras e que estão sendo oferecidos in loco. Aqui no estado de São Paulo, a gente consegue resolver isso tranquilamente. Mas nos rincões do país... Nos rincões do país... É diferente. É diferente. Aí você forma mal o professor, que vai formar mal esse aluno. Exatamente. E vira um círculo vicioso. E perpetua a nossa história, né? Que é difícil você falar em educação de qualidade no Brasil. Exatamente. É muito complicado. E é redundante, né? Que a gente fala, quando você fala em educação, por princípio, ela tem como caráter a qualidade. Só que a gente tem uma situação tão contraditória nesse país que a gente precisa adjetivar a educação para dizer do que a gente está falando, né? Exatamente. Professora Tatiana Platzer do Amaral, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vai falar como conseguiu 5 no ENAD para o MC, como coordenadora do curso de pedagogia, que é uma das 20 melhores universidades do país em relação à pedagogia. Isso mesmo, Mogi das Cruzes está bem ranqueada nesse assunto. Depois do intervalo também a gente vai falar mais sobre essa história de educação, psicologia
E o detalhe de tudo isso, né? Como que a educação está chegando também nos jovens e adultos. Aquela história do analfabeto funcional, sabe? É aquela história lá, depois do intervalo. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos a falar de educação, frente a frente comigo hoje, a professora doutora Tatiana Plácido Amaral. E eu quero saber, né, como é que foi a história dela com a UMC? Você veio de fora, né, professora? Isso. Como é que você chegou em Mogi das Cruzes? Eu cheguei em Mogi das Cruzes ao acaso. Ai, meu Deus. O pior que é. E não foi mais embora, né? Não fui. Aqui, assim, chegou, não vai mais embora, né? E vim para ficar um tempo. Um tempinho. Estou há 17 anos. É, tá um tempão, né, professora? Já me sinto uma mogiana, na verdade. Imagino. Como é que você chegou aqui? Eu estava terminando o mestrado, tinha parado de trabalhar na escola, que eu atuava como psicóloga na escolar, e fui para Araraquara para terminar o mestrado. Precisava escrever, na época meu pai também estava doente, eu precisava ter um pouco de paz. O que acontece é que isso foi em 97, e tinha um grupo que estava trabalhando aqui na UMC, e no final de agosto havia uma professora que tinha deixado as turmas das aulas da pedagogia com aulas de psicologia, porque ela não queria mais dar aulas e estava muito difícil de conseguir alguém. Aí uma das pessoas que na época estava aqui indicou meu nome e o que me falaram, olha, são poucas aulas, mas vem porque aí você pega a experiência, você vem para aprender, é uma oportunidade, e eu resolvi vir. Então toda semana eu vinha de Araraquara para cá, dormia aqui de terça para quarta e voltava na quarta-feira. Nossa, fez isso bastante tempo? 6 meses. Aí eu terminei o mestrado, voltei para São Paulo, voltei a trabalhar onde eu trabalhava e continuei dando aula aqui. Sempre com uma carga pequena, mas nesse intuito de aprender, experiência. Começar pouquinho de pouquinho. Exatamente. E no fim, acabei saindo da escola, isso foi em 2000, e tive a oportunidade de assumir uma carga maior de aula aqui. E aí eu vim para Mogi e assumi minha condição de professora universitária da Universidade de Mogi das Cruzes e aprender e viver em Mogi, e viver a cidade de Mogi. Acabou gostando da cidade? Eu gosto demais daqui, que bom. Gosto demais. Mas aí, professora, como é que você chegou na coordenação do curso de pedagogia? Porque você não é pedagoga, né? Não sou pedagoga. Interessante, né? E assim, quando eu comecei a trabalhar, havia uma coordenadora, ela acabou saindo e assumiu a professora Miriam Romano. E a professora Miriam me deu uma série de oportunidades junto com a professora Carmen Perotti, Yara Garcia, Ruth Prieto. Então a gente trabalhava muito junto da professora Miriam, ajudando em projeto pedagógico, organizando a parte acadêmica do curso. E eu fui aprendendo e gostando muito. Dei aula em outros cursos, fisioterapia, letras, passei por administração, até que a Miriam, em 2006, ela saiu. E aí, dos professores que estavam lá, a professora Carmen já tinha saído, houve o convite por parte da universidade, da reitoria, e eu aceitei. Aceitei, tendo a clareza de que não era a minha área de formação por princípio, mas a minha área de atuação profissional, e acreditando que com a equipe de professores que tinha era possível fazer um trabalho bom. E você conseguiu 5 no ENAD, que para as pessoas que não entendem de ENAD é uma nota máxima, em que 20 universidades estão inclusas nessa grande nota, né? Isso é um super presente, né? É um reconhecimento do trabalho meu, de uma equipe, da universidade, dos alunos, que a gente assim tem uma felicidade imensa em dizer que o nosso curso tirou nota 5. Isso, Marilei, é assim, eu trabalho com uma equipe de professores que é uma equipe extremamente afinada. Então, é um projeto pedagógico que é de domínio de todos os professores, construído pelos professores,
junto com os alunos. É uma equipe de professores que tem pessoas mais novas, tem pessoas mais velhas, pessoas que fizeram doutorado, pessoas que estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado. Então tem não é um grupo homogêneo em termos de formação e de tempo de magistério, mas é um grupo que tem uma meta em comum. Bacana. Que é essa excelência da formação. Da formação, né? Da educação. É. Professora, a gente tem percebido, né, em toda essa estrutura, né, de todo esse vem para cá, vem para lá na educação, que muitos alunos, né, chegam numa fase da vida em que viram meio que analfabetos funcionais, né, o alfabetizado funcional, aquela pessoa que sabe ler, mas não sabe interpretar o que está lendo, né? Teve um jornalista famoso aí que falou que nós éramos um bando de Homer Simpsons no Brasil, né? Eu nem quero nem comentar isso aí, porque eu já tive tantos problemas por causa desse assunto. Né? Vamos nos poupar. Mas assim, é aquele cidadão que senta lá para assistir o jornal, o telejornal Mogi News, ou o telejornal da TV Brasil, e não consegue decodificar muitas vezes o que está assistindo. Como que a gente faz para pegar esse alfabetizado funcional e falar, não, esse cara vai conseguir, sim, mesmo que não tenha estudado, que ele vá, depois de jovem ou adulto, ser alfabetizado, para entender a interpretação realmente do texto, de uma notícia de economia. Como é que a gente faz isso? Eu acho que assim, a gente tem uma tendência, isso é uma tendência quase que natural, mas um natural construído, que é da gente sempre buscar as explicações com começo, meio e fim, causa e efeito. Enquanto a gente trabalha dessa forma, parece que o mundo ele vai sempre se encaixando e tem sempre uma explicação que pronto, acabou aquele assunto. Agora vamos para outro. E a grande dificuldade é que a vida ela é mais complexa, ela é contraditória. Exatamente. Ela é contraditória, ela é complexa, ela é difícil. Assim, os fatos são difíceis de você entender só a partir de causa e efeito. Isso gera uma angústia danada. E por isso que as discussões, muitas vezes, sobre determinados assuntos são tão apaixonadas no sentido do fervor da defesa, que nega o próprio pensamento do que se está defendendo. E aí, a gente... Quando olha essa situação, a gente pode perceber claramente que é uma escola que vem historicamente, isso desde a República, quando se propõe a escola pública, ela vem com uma dificuldade efetiva de cumprir com o seu objetivo, que além do domínio da leitura, da escrita, das noções básicas de matemática lá no início, é fundamental ensinar esse sujeito, esse indivíduo a pensar, mas um pensar que ele suporte a contradição, que ele suporte a negação e que ele possa disso buscar outros caminhos. E não ficar na expectativa dessa resposta acachapante, pronto, e acabou, daqui nós resolvemos o assunto. Aí a gente fala, por exemplo, hoje nós temos as opções do EJA, por exemplo, né? Escola de Jovens e Adultos, que a pessoa não teve como estudar, vai lá, mesmo com a idade avançada, vai estudar. A gente percebe, mesmo na universidade, né? Com toda essa estrutura de você conseguir bolsas, meia bolsa, que aquele aluno um pouco mais velho consegue chegar na universidade. Existe uma educação mais democrática nesse país? Ela pretende-se, mas ela não é. Ainda não. Ainda não. Mas está no caminho? Está tentando, pelo menos, professor? Olha, nós temos uma luz no fim do túnel? Tem que ter. Eu acredito, porque senão... A gente sai da educação. A gente já teria abandonado o barco. Eu acredito, mas eu acredito principalmente que, assim, é fundamental reconhecer a situação, sair de um posicionamento que a gente vê muito, que a gente fala poliqueixoso, que é, não vai pra frente, não dá certo, eu já tentei isso, eu já fiz aquilo. Sair desse posicionamento poliqueixoso para ir para embate, para ir para enfrentamento. Porque, por exemplo, você pega a educação de jovens e adultos. É como a educação especial, é uma modalidade, é um tipo, mas não vem dentro da educação básica. Então, vamos dizer, é o desvio da educação básica que vai para a educação de jovens e adultos, para a educação especial por uma outra justificativa, mas
quando você vai analisar as práticas da educação de jovens e adultos, elas são práticas pedagógicas, eu vou dizer assim, muitas vezes, não estou dizendo todas, mas muitas vezes empobrecidas. Porque já passou o pensamento corrente, já passou da idade certa, não tem a cabeça boa para aprender. Então, se aprender a assinar o nome, se aprender a ler um texto simples, já está bom, é melhor do que nada. Enquanto a gente pensa a educação dessa forma, não dá. A gente reproduz um modelo que é esse, que é, vamos dizer assim, que para aqueles que dependem do serviço público, é um determinado tipo de serviço oferecido. Aqueles que têm condições de ir para um serviço privado, a expectativa muda. Quando a expectativa deveria ser a mesma. Falando no acesso à universidade, hoje o acesso à universidade está mais fácil? Está. Existe aí, a partir da década de 90, uma ampliação de vagas, de acesso. E a gente tem aí programas do governo que oferecem condições para que esses alunos entrem na universidade, ingressem. E está mais fácil. Isso você sente até no dia a dia. Mas nós temos, por exemplo, eu sei que você, como coordenadora do curso, vai concordar comigo. Tem muito professor que não quer mais aula de geografia, de história. Exato. Não é? Estão faltando professores algumas disciplinas, estão? Estão, porque assim, a questão é mais a carreira do que a disciplina. A carreira. A carreira. Se você olhar hoje o curso de pedagogia, a carreira para ser professor de educação infantil fundamental, nível 1, ela tem uma gama maior de possibilidades do que um professor de uma área específica. Tanto é que a gente tem alguns professores de área específica, história, geografia, filosofia, que têm feito pedagogia para poder ampliar a possibilidade de atuação. E o que acontece é que, efetivamente, quando se torna um professor, quando é um professor especialista, então muitas vezes é um professor de história, a condição de trabalho dele, ou um professor de geografia, matemática, língua portuguesa, a condição de trabalho dele é uma condição, às vezes, muito delicada, porque ele não necessariamente ele está vinculado a uma escola, ele está vinculado a uma carga horária que ele tem naquela escola e que muitas vezes ele precisa complementar em outra escola, em outro serviço. Por conta do quê? Daquilo que a gente estava apontando, de um reconhecimento social, que uma das formas disso se manifestar é no salário. É um salário muito baixo ainda. Baixo. Muito baixo. O professor ganha muito mal. Ganha. Muito mal. É impressionante, não é? Ganha. Como nosso país ainda tem que melhorar muito nisso. Né? E assim, se você pegar o salário do professor, comparar a média do brasileiro, é um salário bom. Sim. Mas você olhando a responsabilidade da atuação desse profissional, é um salário baixo. E a formação que ele tem que ter, né? Porque senão, se ele não ganhar bem também, ele não consegue ter uma boa reciclagem do que ele vai fazer. Ele não consegue fazer um mestrado, um doutorado de maneira tranquila. Exatamente. Não é? Porque mestrado e doutorado é uma minoria nesse país. Exatamente. Não é? A gente acaba sendo a nata da sociedade. Não é, professora? Exatamente. Como é que esse professor vai se especializar? Sendo historiador, por exemplo, né? Geógrafo. Ele só tem que estar na sala de aula e não consegue viver disso muitas vezes. Não. E tem que abrir o plano B. E o plano B ele muitas vezes corrói o plano A, né? Exatamente. Ou ele sai correndo de uma escola para outra que nem louco, né? Não tem tempo de montar a aula, nem de estudar direito o que ele vai dar de conteúdo, né? Mas eu acho que isso daí é uma questão também de tempo, porque tem aí a gente tem visto em termos nacionais que existe uma preocupação efetiva com essa situação e vem vindo aí a estruturação de um plano nacional de valorização do professor, dessas formações, que começou já tem algumas propostas, mas o que a gente tem visto é que a tendência é ampliar. Eu espero daqui 5 anos a gente poder conversar e a gente poder falar. Tomara, professora, eu vou torcer para isso. Com certeza. Depois do intervalinho comercial, a gente vai falar com a professora Tatiana Plater do Amaral sobre a criança, né? A criança, ela estuda na escola municipal, né? Muitas vezes vem da creche, e aí o problema está sendo, em Mogi, em algumas cidades da região, até mesmo,
em que depois ela não quer ir para a escola do Estado, que o ensino é muito ruim no Estado. Essa é uma crítica que a gente tem que fazer depois do intervalo comercial. Claro que nós não estamos aqui para falar de políticas, mas de políticas educacionais, né? Não de políticos, mas de políticas educacionais, com certeza é o assunto para o próximo bloco. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos aqui no programa Frente a Frente com a professora Tatiana Platzer do Amaral e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a escola municipal e a escola estadual. Não só aqui em Mogi, mas em todos os lugares, professora. Existe esse acolhimento que a gente fala muito da criança quando chega na escola, né? Às vezes passou pela creche, aquele professor que a gente chama de tia, e vai acompanhando, né? Agora, primeiro ano, segundo ano, né? Porque muda tanto essas metodologias, né? Na minha época era a primeira série, e muda muito, e né? a gente chamava de primário ainda, e primária, né? A gente chamava de primário e ginásio, aquelas coisas todas. Mas assim, como que você vê essa chegada depois, sair da escola municipal para a escola estadual? Como é que você vê esse trânsito dessa criança? E a gente vê algumas mães que reclamam que o filho chegou na escola estadual e ele não tem estrutura que ele tinha na municipal. Ou tipo de alimentação, né? Sempre tem alguma reclamação. Como é que você analisa essa passagem da criança até chegar na escola estadual? Assim, dentro do que é disposto como lei, a responsabilidade da educação infantil, ela é do município. A tendência esperada, que é uma coisa que a gente tem visto aqui em Mogi, é que o município ele vá abarcando aos poucos, de acordo com suas possibilidades, as escolas estaduais para que o ensino fundamental fique restrito ao município e o Estado ele vai ter algumas áreas específicas, o ensino médio, a parte de educação de jovens e adultos, isso tem um prazo para acontecer. O que acontece é assim, a gente tem aí uma tendência a achar que na educação infantil eu vou usar um termo que não é um termo bonito, mas que é menos escola do que quando vai para a primeira série. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes as práticas pedagógicas, a forma de organização do espaço pedagógico da escola, ela vai sendo empobrecida em nome de um cuidado dessa criança que muitas vezes ele acaba sendo mais forte do que o reconhecimento do porquê que a criança está lá. Mas que a escola necessita, tem por obrigação, ter um caráter acolhedor, um caráter que deixe essa criança confortável nesse processo de ensino-aprendizagem, isso está posto tanto para a educação infantil como para o fundamental. Só que como no imaginário, o fundamental agora chegou na escola, agora acabou a brincadeira, agora acabou o lápis de cor, agora acabou a canetinha, vai pegar caderno, tem que respeitar a linha, vai ter, agora termina essa atividade, começa a outra. É uma outra rotina. E muitas vezes nossas crianças, elas acabam entrando nessa rotina sem terem tido um período de transição, que seria essa vinda da educação infantil para essa chegada no ensino fundamental. Eu acredito que vai ter um momento em que essa ruptura ela vai deixar de existir, porque efetivamente ela não existe. E aí o fundamental, tendo práticas mais acolhedoras, mantendo esse espaço do brincar para a criança, e a educação infantil incorporando do fundamental esse cuidado maior com a prática pedagógica mesmo. E assim, como há essa tendência da municipalização das escolas do Fundamental 1, a gente acredita que esta transição seja uma transição mais serena. Mas, como a gente sabe, nós estamos no meio de uma mudança de política pública. E nesse meio, todas as situações a gente vê. Muita reclamação, que hora que aprendeu muito pouco na educação infantil e agora chegou no fundamental, não sabe nada. E a progressão continuada, professora? Isso daí é um malefício. É um absurdo, não é?
que na verdade tem uma autora que ela chama de promoção automática. É, promoção automática. Vai passando o aluno, ele não precisa ler, não precisa escrever, não precisa saber fazer conta, não precisa fazer nada. Vai passando, vai empurrando aquele aluno. Porque o fundamental é o índice de alunos numa 8ª série. A rede estadual, ela paga o preço de 8 anos de implementação desse tipo de política pública, do entendimento de uma proposta pedagógica que esvaziava o professor enquanto um profissional e que acendia nele algo extremamente complicado, que é somente relação de afeto, de amor com as crianças. E não tem nenhuma relação que se sustente só pelo amor. A educação está mudando muito porque os nossos filhos têm acesso à internet, às redes sociais. Hoje não é mais lousa e caderno e giz e acabou. Não. Né? Como é que faz para atualizar esse professor na sala de aula? Primeiro, esse professor também precisa estar atualizado. Entender que isso são ferramentas. Exatamente. Que não são ferramentas que vão tirar a nossa importância, a nossa relevância em sala de aula. Sim. Tirando esse medo e esse pé atrás, tem inúmeras possibilidades de trabalho. Então, você tem, por exemplo, com geometria, que é o que eu mais acompanho, geometria com criança de 4ª série, alguns programas que dão a perspectiva do retângulo, do triângulo, que é muito difícil trabalhar no desenho, tem que ser um professor com uma habilidade. E esses programas já trazem avanços, trazem outras possibilidades. O professor está preparado. Exatamente. E se a escola tem estrutura para isso? Na verdade, grande parte das escolas públicas tem salas de informática. Grande parte tem programas. A questão é que nos momentos de planejamento coletivo dos professores, que isso possa ser incorporado paulatinamente. Ou não, vamos tentar. Tem prática que dá muito certo, tem prática que dá mais ou menos, só que perante um computador nenhuma criança se sente intimidada. E isso que é o mais legal. E alguns professores se sentem intimidados. Se sentem. Aí que é o problema. Né? E por isso a adaptação e a reciclagem desse professor. Não, que é quando a gente vai no banco, tem as pessoas mexendo com cartão eletrônico, com cartão, e todo o receio do mexer nessa máquina. Que a criança já não tem mais. Não. Ainda mais nesse mundo podotátil, né? É. Tudo é pó, né? O iPod, iPad, tudo assim agora. Touch. É tudo touch, é isso mesmo, é tudo touch. É o toque, né? Só o toque. Agora, professora, chegando na escola estadual, chegando nesse aluno que muitas vezes não tem estrutura, em família, e chega na escola e não desrespeita o professor. E aí ele simplesmente tem uns que já esfaquearam professores, já mataram professores. Como é que fica essa educação do jovem, desse adolescente dentro da sala de aula que muitas vezes não respeita o professor? E a gente vê muita violência dentro da sala de aula já, infelizmente, nesse país. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo que assim, a nossa escola, ela conta como está a nossa sociedade. É o reflexo da sociedade. É o reflexo. Ela não é um espaço isolado. Agora, o que acontece é que a escola, na medida em que ela se esvazia da sua função, que é ensinar, que a força não está no ensino, esse aluno ele não percebe a mudança, a construção, o progresso, e o professor também não, por práticas, seja por qual motivo for, esvazia isso, o único espaço o que toma espaço é a violência, seja ela verbal, seja ela física. A gente tem professores que são vítimas de alunos e isso é inadmissível. Assim como a gente tem histórias de alunos vítimas de professores. E o que acontece é que a escola, durante muito tempo, foi um espaço em que se legitimava a violência verbal. E frases que aparentemente são tolinhas, mas que é assim, eu não sei o que você está fazendo aqui, menino. Você devia ter ficado na tua casa. Para que você vem na escola? Para atrapalhar todo mundo? Ou coisas do tipo, você vai estudar para quê? Você vai ser igual ao teu pai, você vai ser igual à tua mãe, vai ser doméstica, vai ser pedreiro. Para que você precisa ler e escrever?
E assim, frases que até então eram corriqueiras. De quem esteve na escola, isso não nos assusta. Não nos assusta. Mas, cada vez mais que você tem esvaziado a condição do professor enquanto um profissional da educação, o espaço, tanto a violência dos dois lados, ela acontece. Agora, é inadmissível que a escola seja um espaço orientado pela violência, física ou verbal. A gente vê cada caso, né, professora? Absurdo. Assustador. 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 Até matar professor. Isso. Já mataram em sala de aula. E tem 2 filmes, que são 2 filmes que eu acho que valeria a pena. Um chama Entre os Muros da Escola, que é um filme francês, que aí a gente sai também da condição de achar que aqui é no Brasil... E o Brasil é sempre um horror, né? Que aqui que tudo não é de só pior. no Brasil, né, professora? Não é. A educação não está sofrendo só no país. A estrutura de educação francesa é extremamente elitista, segregacionista. Ai de quem é filho de imigrante das colônias francesas. E aqui o outro que trata da realidade brasileira ele se chama Pro Dia Nascer Feliz. E inclusive tem entrevista numa das escolas da região aqui do Alto Tietê. É um filme interessantíssimo, porque ele traz as falas das pessoas, dos alunos, dos professores. Então traz uma dimensão que torna mais próximo para a gente. E o pai e a mãe muitas vezes ficam à mercê, né? Ficam. Puxa vida, eu não estudei, não consigo fazer meu filho estudar, o aluno é rebelde, o pai bebe, a mãe apanha. É toda uma realidade que vai, infelizmente, né, virando um problema pro filho, que leva o problema para a escola. E é aquele reflexo que a gente fala sempre. E hoje a gente tem uma questão seríssima, que é a questão das drogas, seja o uso ou o tráfico. Que está na porta da escola e muitas vezes dentro da escola. E que é uma doença social. E que pouco se tem se tratado, né? Aqui na região não tem nenhuma clínica para tratar. Negligenciado. A gente finge que não existe. Muitas vezes a gente finge que não existe. Exatamente. E que está na porta e muitas vezes dentro da própria escola. Esse é um assunto que as pessoas, infelizmente, têm medo de tocar no dedo na ferida. Exatamente. Não é verdade? E enquanto isso daí foi tratado como uma questão que o sujeito é vagabundo, que o sujeito não tem força de vontade, é uma epidemia que só se alastra. Verdade. E a gente tem que enfrentar e entender que é uma doença social, que é preciso ter mecanismos de enfrentamento e de combate, não só da educação, mas também da área da saúde. E aí a gente olha numa região como essa do Alto Tietê, 1,5 milhão de habitantes, não tem uma clínica para dependentes que é pública. E a gente fica, né, patinando no problema e muitas vezes fingindo que ele não existe. Isso acho que é o mais grave de tudo isso. É discutir o assunto e o assunto tem que vir a debate. Concorda, professora? Com certeza. E aí a gente pega, por exemplo, relatos de famílias do esforço que elas fizeram para pagar clínicas particulares. Exatamente. Numa esperança de que o filho saia da droga. Atroz. Exatamente. A clínica é fundamental. Sem falar das gravidezes precoces, né? E tantos outros problemas das escolas. Agora, professora, por que as mulheres ainda dominam a educação no Brasil, hein? Tem tanta professora, né? Tem. Sempre, né? É difícil ver um professor de primário, por exemplo, né? Ali do ensino do primeiro ano. É difícil, não é? Assim, eu diria que 98% das nossas alunas são mulheres. Por quê? Porque ainda é vista como uma profissão feminina de maneira completamente enganosa. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente olha para os cargos maiores da educação, os cargos mais diretivos, mais gerenciais, a gente vê figuras masculinas, né? Que é um paradoxo, né? Completamente. Que coisa, né, professora? A gente vê muitas professoras dando aula e quando chegam nos cargos de chefia, muitos homens que são chefes dessas mulheres. Exatamente. Impressionante como a nossa sociedade ainda acaba sendo machista, né? Muito machista. Os cargos de chefia, né? Muito machista e, ao mesmo tempo, enquanto a gente entender que é uma profissão feminina, a gente vai ter um olhar para o professor ainda contaminado pela ideia do bom coração, da segunda mãe. E aí todo o caráter profissional que a gente tanto luta
a gente precisa tomar fôlego e enfrentar de novo. Dizer, não, é uma profissão, tem o seu compromisso social e aquele discurso de... levar muito a sério. Demais. Educação precisa ser levada mais a sério no Brasil, não é, professora? Temos de políticas fazer públicas, lição de casa. É. E vontade pública, ainda a gente tem muito para percorrer. Tem muita lição de casa, com certeza. Vamos agora para o jogo rápido com a professora Tatiana Platzer, do Amaral. A professora tem um ídolo? Um ídolo. Eu diria que, assim, um ídolo que bate pronto, eu te diria, eu não consigo. Mas eu diria, assim, que tem pessoas que eu admiro demais. Por exemplo, o Eric Hobsbawm. Admiro bastante, tem uma escritora que... Ele é um historiador, tem uma escritora sul-africana que chama Nadine Gordimer, que eu admiro demais. Diria o Chico Buarque, que é unanimidade nacional. E outros ídolos. E falaria um monte. Professora, um livro de cabeceira você tem? Também cai na mesma situação. Vários. Tem vários. O que você está lendo? Atualmente eu estou lendo um livro de contos do Graciliano Ramos. Que bacana. Mas eu gosto muito de ler. Eu sempre tenho alguma coisa lendo. Alguma coisa para ler. Então, gosto tem um que chama Amos Oz, que é um livro que chama Caixa Preta, que eu li e fiquei muito impressionada. Tem um brasileiro que chama Daniel Calera, que escreveu Barba Ensopada de Sangue, que é um livro excelente. Nossa, tem muita coisa lendo por aí. Muita. Um filme que você tenha gostado, tenha marcado sua vida? Eu diria que A Fonte das Mulheres. A Fonte das Mulheres. É. Recomenda? Recomendo. É um filme muito bonito e que tem uma das expressões mais bonitas que eu vi, que é faça um conselho que foi dado a personagem principal. Faça a revolução com amor. Uma frase marcante, professora? Uma frase marcante, eu diria que é acreditar sempre, que sempre é possível a situação melhorar. Se não é de um caminho, é por outro. Um exemplo de vida? O meu pai. Está vivo? Não, meu pai faleceu. Por quê? Por conta de todo a postura dele ética, a postura dele... Ele não era educador? Não, ele era médico. Médico. A honestidade dele, a preocupação dele com a formação dos filhos, preocupação com a esposa, com minha mãe. Na postura, né? A figura, assim, uma figura de conforto e de aconchego, uma figura boa. Um hobby, professora? Diria que é ler, escutar música e comer bem. Cor preferida? Vermelho. Dia ou noite? Dia. O que você faz nas horas vagas? As coisas que eu gosto. Ler, às vezes caminho, às vezes assisto filme, escuto música. Numa boa. Eu me dou momentos de prazer. Você é boa em quê? O que você fala? Eu sou boa em... Eu acho que eu sou boa em prestar atenção nos outros, reconhecer a necessidade minha, nas relações com o outro também. E principalmente, assim, boas conversas nesses momentos da vida. Assim, acho. Você é péssima em quê? Eu sou péssima em lidar com pessoas falsas. Lembrança da infância? A casa cheia, meus pais, avós, irmãos, família toda, festa. Esporte? Atualmente caminhada. Que curte na internet? Atualmente eu estou gostando muito dos sites de humor. Bacana. Então, Porta dos Fundos, Parafernália, Vlog do Fernando. Um lugar? Minha casa. Sonho? Que a educação cumpra com seu papel e que a gente tenha crianças felizes na escola. O que você não suporta nos outros? Eu diria que é a falsidade. Medo de quê? De não perceber, de deixar a vida passar e não perceber. Tem mania? Uma mania? Eu gosto de organizar as coisas. Uma mensagem para os nossos telespectadores, professora. Que acreditem na educação, que acreditem nos seus professores, que acreditem que é possível a gente ter uma educação de qualidade. Bacana. Mas depende de todos nós, sempre. Professora,
escolhi uma música muito bacana, My Sweet Lord, que é do George Harrison e o Billy Preston que canta, né? Isso. Eu quero primeiro agradecer muito a sua participação. Obrigada, viu, professora, pela participação. Adorei. Adorei também. Obrigadão, Marilei, e toda a equipe. Tá, então, professora Tatiana Plácia do Amaral, falando de educação, dos rumos da educação e que tem luz no fim do túnel. A gente tem que acreditar sempre. Obrigada a você que acompanhou a entrevista aqui na TV Mogi News, no programa Frente a Frente. Um beijo bem grande e até o próximo programa. Até lá. My sweet Lord.